Oi, meus amores, vamos lá estudar. Pega aí teu livro de ciências e vamos lá abrir na página 116. Lembram que na última aula a gente terminou falando sobre o corpo integrado, o sistema, né? Falamos sobre sistema digestivo, sistema respiratório, sistema vascular, né? Excretor. E agora a gente vai para o capítulo 9 falando sobre transformação no corpo e reprodução, na página 116. Tá bom? Então, abre aí que a gente vai estar olhando aí essa transformação no corpo. E é uma aula super legal e bem interessante, tá certo? Então, vamos acompanhando e lendo junto comigo para poder a gente fazer a atividade. Aí tem assim: o começo da vida dos seres humanos ocorre dentro do corpo da mãe. Depois de nascer, vamos crescendo e ao longo dos anos, até chegarmos a um ponto em que o organismo para de se desenvolver e começa a envelhecer. Observe o grupo de pessoas abaixo. Então, observando o grupo de pessoas abaixo, a gente vê quem é aí. Nós temos a mamãe, o papai, a vovó, né, os irmãos, a irmã mais velha. Então, assim, a gente está vendo o grupo de pessoas. Então, ele está explicando que o nosso corpo, né, a gente já foi um feto, né? Então, a gente começa a se desenvolver lá dentro da barriga da mãe, depois começa a crescer, né, e se desenvolver, e depois a gente para. Então, você acha mais provável que a ilustração representa uma família ou amigos reunidos? Por quê? Então, eu acabei de falar, né? Mamãe, papai, isso aqui. Então, dá a tua resposta aí. O que é que você acha? Os indivíduos da ilustração estão em etapas diferentes de desenvolvimento. Que etapas são essas? Então existem várias etapas, né? Tem a parte da infância, tem a adolescência, tem criança, né? Tem adulto, tem velhice, então são várias etapas. Então, qual é a diferença que podemos observar ao comparar o corpo de mulheres e de homens? Para responder, use os conhecimentos e observe a imagem. Então, qual a diferença que a gente vê o corpo da mulher e do homem? Tem aí a mulher grávida, né? A gente já vê a diferença, né, da mulher e do homem. A gente vê aí também, tem vários aspectos, né, das mulheres e dos homens que a gente tá vendo aí, né? Tem a mulher grávida, tem assim, os adornos também, né? A vovó tá lá com colar, né? Se bem que hoje em dia os homens também usam, mas os cabelos também são diferentes, né? Então, os aspectos físicos são bem diferentes uns dos outros. A gente vai falar um pouquinho sobre essa faixa etária bem interessante, chamada puberdade. O que muitos vocês estão passando agora e que é bem interessante. Essa mudança, ela deixa a gente assim, né? Nossa, por que isso? Por que está acontecendo isso com o meu corpo? Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Quem já sabe, legal. Vai aprender mais. E quem não sabe, vai aprender agora, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho falando sobre puberdade. E na página 117, vamos ler comigo. Então, no início da adolescência, existe um período chamado puberdade, tá? Nesse período, o corpo da criança, ela começa a se transformar no corpo de um adulto. Ainda não é um adulto, ela está se transformando. Que idade é essa da puberdade? Professora, ainda não cheguei, estou chegando. Então, muitos de vocês já estão chegando aí. A puberdade, ela começa por volta dos 11 anos ou 12 anos, depende de cada. Mas pode acontecer antes ou depois, tá? Pode acontecer antes dos 11 anos também. E depois dos 12. Não existe uma idade exata para essas transformações do corpo. E elas não ocorrem de uma hora para outra, não. O corpo ele está se preparando. Por isso, não é preciso ter pressa, nem comparar o seu corpo com o de outra pessoa da sua idade. Cedo ou tarde, todos passarão por essas mudanças. Então, fulano já tem pelos nas axilas e eu não tenho, né? Tem muita aquela comparação. Fulaninha já tem pelos nas pernas e eu não tenho. Fulano já tem uns seios maiores e eu não tenho ainda. Então, cada um vai passar por sua face. Todo mundo vai passar, tá certo? Então, olha a menina aí se olhando, cheia de curiosidades. E os meninos também. Mas tia, gente, todo mundo passou por isso, tá bom? Então, o que muda no corpo? Vamos ler? Aí, olha a menina aí olhando o que é que vai mudar no corpo dela e o menino também. As transformações na puberdade, elas acontecem tanto nos meninos quanto nas meninas. Algumas dessas transformações, elas são mais ou menos iguais para os dois. Mas outras são diferentes. Algumas são iguais, outras não.
Observe as imagens a seguir e leia as inscrições de algumas mudanças que ocorrem no corpo durante essa fase. Nas meninas, o que é que acontece? As meninas começam a crescer. É como a mamãe disse, chegou aquela menina, tá vendo que chegou a época do estirão, menina fulano ficou grande, né? Então, é isso aí. Aí, o que é que acontece também? O quadril alarga e a cintura afina. A pessoa vai ficando porque vai formando o formatozinho do corpo da mulher. Então, o quadril vai ficando maior, porque quando a pessoa é criança, fica tudo retinho. Mas aí, quando ela já vai crescendo, a cintura vai afinando e o quadril vai alargando, né? Aí, ocorre a primeira menstruação. E olha só, né? Vamos ver o que é isso, vamos ver como é que se dá. Nos meninos começa a aparecer a barba, né? Começa aquele espelhinho, tira aqui, eu já vou fazer. Nem nasceu, só tem 1, 2, já quer fazer a barba. A voz engrossa e às vezes fica desafinada. Então, às vezes o menino fica com vergonha, que vai falar, a voz ficar fina. Às vezes a voz ficar grossa, porque é muda mesmo. A menina não tem muito isso não, mas o menino tem. Ocorre a primeira ejaculação. Então, a gente vai ver o que é isso, a primeira ejaculação. Começa a ocorrer no menino, que não tinha antes, né? Era criança, mas é normal, porque o corpo está se transformando. Tia, vem cá, o que é isso? Menstruação. A menstruação, como está dizendo aí no livro, é um sangramento que ocorre através da vagina e que contém parte da camada interna do útero, tá certo? Então, isso é menstruação, né? Aí a pessoa, a menina aprende, o menino também sabe, né? Mas fica caladinho, às vezes ficam com vergonha, mas não é motivo para ter vergonha. Isso faz parte do nosso corpo. Então, a menina vai lá, quando ela começa, digamos, deu 11 anos, mas não é igual para todo mundo. Tem outros com 12, 13, 14. Então, começou a primeira menstruação, aí a menina vai se cuidar. Então, por quê? Porque aquele sangramento não é porque ela está doente, é normal, o corpo dela está crescendo, ela está se transformando em adulto, né? Mas ainda está em transformação. Então, o que acontece? Esse sangramento ele ocorre através da vagina e sai naturalmente. A pessoa não é que vai sentir aquela dor como a urina, naturalmente, uma micção, né? E é que contém parte da camada interna do útero, tá? O corpo tá ali, né? A menina é uma criança, então ela não engravidou, então o natural é aquele líquido ali, que aquele sangue ir embora, porque se ela ficasse grávida, ia ficar retido que a gente vai aprender mais lá na frente um pouquinho sobre reprodução. A gente vai chegar mais a fundo, tá bom? Senão eu vou adiantar o assunto, tá bom? Mas se ela tivesse grávida, ela não ia menstruar. Mas como ela não está, e nem deve estar, porque é criança, né? Então, aí ela menstrua. E o menino? O menino vai ejacular. O que é isso? É o lançamento do espermatozoide. São células reprodutoras masculinas para o meio externo, através do pênis. Então, o menino, às vezes, se acordou, eita, fica com vergonha, porque molhou. Mas molhou por quê? Porque o menino, ele é uma criança. Ele não vai ter relação sexual. E é normal do corpo dele. Então, ele vai expelir aquilo ali, que é o espermatozoide, essas células, porque natural, antes ele não tinha, agora ele tem, né? Vai dizer, eita, tá ficando, eu me acordei de manhã, né? E às vezes o pênis ficou ereto, mas assim, é uma coisa de vergonha, porque como a pessoa fala, né? Antigamente, na época da minha avó, dizia assim, é safadeza, não. É natural, é o corpo, né, que está crescendo, que está se modificando, e a gente tem que ir aprendendo. A gente não tem que aprender, tem coisa interessante para aprender com a internet, tem, legal. Mas o bom é quando você aprende também, principalmente em casa, a mamãe e o papai ensinam, a professora ensina também, e que você vai aprender de uma forma bem, né, aprender de forma que não reste dúvidas, certo? E região pubiana, o que é isso, a região pubiana? É a região dos órgãos genitais, é o órgão genitais, é a parte da vagina da menina e a parte do pênis do menino, que começa a criar pelos também. É a região pubiana, que antes não tinha pelo nenhum e começa a nascer. Isso está sendo o quê? A transformação. Poxa, tia, eu morro de vergonha de falar disso. Claro, gente, é natural, só que eu não vou ficar o tempo todo, olha, não sei o que, não vou mostrar nada pra ninguém. E vale salientar também que eu não vou deixar que ninguém toque, essas são minhas partes, e se acontecer alguma coisa, se alguém tocar, se alguém vai, eu vou ter que falar pra mamãe, pro papai, pra professora, e tem que comunicar, não pode, é meu, e ninguém pode estar tocando, ok? Certo por aí?
Então, nas meninas e nos meninos. Então, os músculos crescem uma velocidade maior, cresce bastante. Os pés e as mãos crescem proporcionalmente, né? Acontece um estirão, tá vendo o que eu acabei de falar? De crescimento em altura, crescimento rápido em pouco tempo. A pele fica mais oleosa e podem surgir cravos e espinhas, onde é a parte que as meninas não gostam, começam a surgir cravos e espinhas. Surgem pelos na região pubiana e nas axilas, é justamente o que eu acabei de falar. Eita, tem pelo aqui, tem pelo, né, no rosto, que não é região pubiana, mas tem pelo na região pubiana, né? Então, que são justamente os órgãos genitais, certo? Então, essa é a parte da transformação do corpo, porque o corpo está em transformação, ok? Aí, o que a gente vai falar um pouquinho ainda? A gente vai falar sobre as mudanças na puberdade. Como é que se dá essa mudança na puberdade? A mudança na puberdade são importantes. Elas preparam os meninos e as meninas para a vida adulta, ok? Isso inclui a capacidade de reprodução, isto é, de ter filhos. E não é só o corpo que muda com a puberdade. O adolescente se torna mais independente e passa por mudanças de interesses e de comportamento. Então, o corpo vai mudando, ele está se preparando para ser um ser reprodutivo. A menina vai estar se preparando para menstruar, por quê? Porque o corpo está dizendo que ela vai começar a ficar pronta para ter filhos. Não que ela tenha que ter nesse momento, porque o corpo está se preparando, mas a mente e o corpo ainda não está pronto, ok? Ou seja, até que o menino e as meninas se tornem adultos, eles precisam passar por um processo de amadurecimento, tanto físico como emocional, tá certo? Foi o que a gente acabou de falar. Aí, olha só, a gente tá vendo aí a ilustração que existem mudanças comuns a todas as pessoas nas fases de puberdade, mas cada corpo se desenvolve de maneira única, refletindo as características e a história de vida de cada indivíduo, tá vendo? Então, tá aqui, né, os adolescentes, né? Então, os adolescentes que vai até 18 anos. Aí a gente faz assim, nós vamos ler aqui, ler o texto abaixo, a gente vai ler e vai responder, né? Depois faz o que se pede e responda às questões. Olha só, vamos ler. Tempos de mudanças. Nossa, e como esse tempo tem mudança, né, gente? Então, o corpo, ele começa a mudar sem muita explicação. E raramente é do jeito que se gostaria que fosse. Algumas coisas crescem demais, outras de menos. Menstruação vem muito cedo ou demora uma eternidade para dar o ar da graça. A pele lisinha começa a ser invadida de cravos e espinhas. E seus pelos, aqueles que você nem percebia que tinha, parecem tomar conta de suas pernas. Apesar de soar como mentira, acredite, nada disso é motivo para pânico. E tenha certeza, vai passar. Mas até lá, a dica é tentar não se preocupar tanto e aprender mais sobre o que está acontecendo com seu organismo. Quanto mais você entender como funciona seu corpo, menos grilos vão aparecer por aí. Tá? E esse texto é um texto de Jairo Boer, O Corpo das Garotas, São Paulo. Então tem aí o texto, né? É de 2010. Então, olha só, vocês vão responder a letra A e a letra B do primeiro. Aí tem assim, copie no caderno as mudanças físicas, muito interessante, da puberdade citada no texto, separando as que ocorrem só em meninas e as que ocorrem só com os meninos e as que são comum aos dois. Então, vocês vão aí citar no texto o que é comum à menina, o que é comum ao menino, o que é comum aos dois, tá certo? Nessa mudança das meninas e dos meninos. Aí depois, na letra B, vocês vão colocar aí as mudanças que ocorrem no corpo dos meninos, das meninas e dos meninos acontecem da mesma forma para qualquer pessoa. O que o texto indica sobre esse fato?
Então, é igual para todo mundo, é do mesmo jeito. Então, aí você vai lá e bola a tua resposta. Eu vou deixar somente essa página, vou somente deixar essa página aí, a página 16, 17, 18, porque é um assunto novo, então cada etapa já vai começando. Na outra, a gente vai falar sobre a fase adulta. Então, nessa parte, a gente vai falar sobre a puberdade, né? Talvez eu passe um videozinho aí para vocês verem como é que se dá essa fase aí da puberdade, que é bem interessante. E vocês estão passando por isso, ok? Então, essas mudanças de comportamento não é para ter vergonha, não. Agora, também não é para ter vergonha para estar falando lá. Não, tem que conversar com quem vai te orientar direitinho, ok? Então, um beijinho para vocês, espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades que estamos por aqui para tirar qualquer dúvida, ok? Beijinho para vocês, fiquem com Deus.